Há um momento silencioso que quase ninguém percebe, mas que acontece todos os dias. Ele surge quando alguém percebe que algo está errado, sente isso com clareza, entende as consequências, formula mentalmente uma opinião lúcida e mesmo assim escolhe ficar em silêncio. Não é falta de inteligência, não é confusão, é escolha. E curiosamente, quanto mais inteligente a pessoa é, maior tende a ser esse silêncio. Esse vídeo não é sobre ignorância, nem sobre covardia simples, é sobre algo mais desconfortável. Por que pessoas que enxergam mais fundo preferem não falar? Desde cedo aprendemos que falar a verdade é uma virtude, mas a vida adulta ensina outra lição, mais sutil e mais cruel. Dizer o que pensa tem um preço. E pessoas inteligentes percebem esse preço antes dos outros. Elas veem o impacto antes da ação, calculam as consequências emocionais, sociais, profissionais. Elas entendem o jogo invisível que se estabelece quando alguém rompe o consenso. Por isso, muitas vezes, escolhem o silêncio não por falta de coragem, mas por excesso de consciência. O silêncio, nesse caso, não é vazio. Ele é carregado de pensamentos não ditos, análises profundas, observações que jamais chegam à superfície. Pessoas inteligentes costumam perceber nuances que a maioria ignora. Elas enxergam contradições, incoerências, falhas lógicas, injustiças sutis. Mas também percebem algo que dói admitir. A maioria das pessoas não quer a verdade, quer conforto. Não quer ser confrontada, quer ser validada. E quem ameaça esse conforto se torna rapidamente um problema. Existe uma pressão invisível que molda o comportamento humano desde sempre, a necessidade de pertencimento. Discordar não é apenas expressar uma opinião diferente, é arriscar a própria posição no grupo. Pessoas inteligentes entendem isso profundamente. Elas sabem que o grupo oferece proteção, oportunidades, reconhecimento e sabem que o dissenso pode custar tudo isso. O silêncio, então, passa a ser uma estratégia de sobrevivência social. Mas há algo ainda mais profundo. Pessoas inteligentes costumam pensar em sistemas, não em eventos isolados. Elas sabem que uma única fala raramente muda uma estrutura inteira. Elas entendem que apontar um erro não garante que ele será corrigido. Muitas vezes apenas garante que o mensageiro será atacado. O silêncio, nesse contexto, parece racional, parece prudente, parece até sábio. Só que essa escolha cobra um preço interno. Cada pensamento engolido deixa um resíduo. Cada opinião não expressa cria uma distância entre quem a pessoa é e quem ela aparenta ser. Com o tempo, essa distância cresce. A pessoa começa a viver uma vida socialmente funcional, mas internamente fragmentada. Ela se adapta, se molda, se ajusta e aos poucos vai se afastando da própria voz. Há também o medo de ser mal interpretado. Pessoas inteligentes sabem que ideias complexas raramente sobrevivem intactas quando lançadas em ambientes superficiais. Elas entendem que uma frase fora de contexto pode ser distorcida, usada contra elas, reduzida a algo que nunca quiseram dizer. O silêncio, então, se torna uma forma de proteção da própria integridade intelectual. Melhor calar do que ver algo profundo ser transformado em algo raso. Além disso, existe o cansaço de explicar o óbvio, o cansaço de argumentar com quem não está interessado em compreender, apenas em vencer. Pessoas inteligentes percebem rapidamente quando uma conversa não é uma troca, mas uma disputa de egos. E elas sabem que energia é um recurso limitado. Falar nessas condições parece desperdício. Com o tempo, muitas dessas pessoas aprendem a escolher cuidadosamente onde e com quem falam. O silêncio não é absoluto, ele é seletivo. Mas essa seletividade também isola. Porque quanto mais você percebe a superficialidade ao redor, mais difícil se torna encontrar espaços seguros para ser autêntico. E assim, paradoxalmente, quanto mais lúcido alguém é, mais solitário tende a se sentir. Existe ainda o medo de ser rotulado. O questionador vira o difícil, o crítico vira o negativo, o pensador vira o complicado.
Pessoas inteligentes entendem o poder desses rótulos. Elas sabem que, uma vez colocados, eles precedem qualquer argumento futuro. O que você diz deixa de ser analisado pelo conteúdo e passa a ser filtrado pelo rótulo que lhe deram. O silêncio, mais uma vez, parece uma forma de evitar essa armadilha. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja este. Muitas pessoas inteligentes se calam porque perceberam que o mundo nem sempre recompensa a honestidade intelectual. Ele recompensa a conformidade elegante, a repetição bem apresentada, o discurso que não incomoda. Quem vê isso claramente precisa lidar com uma escolha difícil: falar e enfrentar as consequências, ou calar e preservar a estabilidade. Só que o silêncio prolongado tem efeitos profundos. Ele começa como estratégia, mas pode virar identidade. A pessoa passa a ser vista e a se ver como alguém que não opina, que não se envolve, que não se posiciona. E em algum ponto ela mesma começa a duvidar do valor da própria voz. O que antes era uma escolha consciente vira um hábito automático. Há um sofrimento silencioso nesse processo, porque a mente continua ativa, crítica, profunda, mas não encontra saída. Os pensamentos circulam internamente, sem expressão. Isso gera ansiedade, frustração, sensação de impotência. A pessoa sente que está vivendo abaixo do próprio potencial, mas não consegue romper o padrão sem colocar tudo em risco. O clímax dessa tensão acontece quando a pessoa percebe que o silêncio que a protege também a aprisiona, que a mesma inteligência que a levou a se calar agora a obriga a encarar uma verdade incômoda. Viver sem expressar quem se é tem um custo existencial alto demais. A vida pode continuar funcionando por fora, mas algo essencial começa a morrer por dentro. Talvez o maior ato de coragem não seja falar tudo o tempo todo, nem se calar sempre. Talvez seja escolher, conscientemente, quando o silêncio é sabedoria e quando ele é apenas medo disfarçado de racionalidade. Pessoas inteligentes precisam reaprender a confiar que sua voz tem valor, mesmo quando ela desagrada, que o desconforto que causam pode ser o início de uma transformação, não apenas um problema. Porque no fim, o mundo não é moldado apenas pelos que falam alto, mas também pelos que pensam fundo. E quando esses se calam por tempo demais, o espaço é ocupado por ideias rasas, certezas frágeis e consensos vazios. O silêncio das mentes lúcidas não é neutro, ele também constrói a realidade. Talvez a pergunta mais importante não seja por que pessoas inteligentes preferem se calar, mas até quando? Até quando vale a pena se esconder atrás da prudência, da análise, da autoproteção? Até quando o silêncio é uma escolha consciente e quando ele se torna uma renúncia? Se esse tema tocou em algo que você já sentiu, talvez valha a pena refletir. Em quais momentos você se calou não por falta de algo a dizer, mas por medo do que poderia acontecer se o dissesse? Se essa reflexão fez sentido, deixe seu pensamento nos comentários. Inscrever-se e apoiar o canal é uma forma silenciosa de dizer que esse tipo de conversa precisa continuar existindo.